Bom, gente, agora cabe a mim falar sobre se a gente deve ou não ser responsabilizada a pessoa ou as pessoas que promovem essa, entre aspas, devolução. Mas antes, a gente tem que falar de algumas outras coisas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, essa questão toda, lógico, está diretamente relacionada à habilitação para adoção. E as equipes técnicas têm um desafio gigantesco, porque a gente sabe que não está lidando com matemática, não é isso? De extrair, nesse momento da habilitação, dessas pessoas que pretendem adotar a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe. E não aquelas outras justificativas, né? Quero ajudar, quando eu ficar velho, os meus filhos já saíram de casa, né? Quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar velho, etc. Isso já é um grande desafio, né? Some-se a isso uma estrutura do Poder Judiciário que não tem o tamanho ideal para a demanda que há. Nós precisaríamos de mais equipe técnica, né, até para podermos agilizar ainda mais esses processos de habilitação. Agilizar não no sentido de apressar, mas no sentido de conseguir formar mais, entre aspas, turmas ao mesmo tempo, né. E muito a fundo nessas questões todas e nessa preparação. Por isso que também, quando falam por aí, poxa, esse negócio de habilitação demora, a gente quer tanta criança precisando ser adotada, e a gente quer adotar, e vem essa história de habilitação, esse negócio demorado, a gente tem que, né, com todo carinho, que as pessoas não são obrigadas a saber isso que a gente está no dia a dia, sabe, explicar a necessidade dessa habilitação, né, que são questões que não vão aparecer só em adoção tardia, não, vão aparecer em outras idades. A gente sabe muito bem disso, já tive vários casos desse. Não falei que a questão é problemática? É complexa, até o computador reage. Então, sabe por quê, gente? Assim, ninguém gosta de covardia, não é isso? Ninguém gosta de covardia. Então, só que atitudes têm que ser tomadas. Então, eu vi com muita atenção esses dados estatísticos que foram passados, né? Chama muito a atenção da gente, esses dados estatísticos. Só que, vamos pensar em todas as posições. Vamos pensar em todas as posições. Eu já estive em um evento em que falaram, olha, os juízes de infância e juventude, eles destituem as mães, são pobres e negras. E todo mundo lá falou, isso aí, apoiado, bateu palma e tal. Aí eu tive que pedir a palavra para dizer, olha só, vocês estão quase me convencendo, porque eu tenho um trabalhão danado lá nas ações de decisão para familiar, para fazer os encaminhamentos, para, às vezes, a rede não atende, a gente faz aquele ofício mal criado, para iniciar o acompanhamento psicológico, o pessoal da minha identidade de acolhimento sabe disso, eles me mandam um e-mail dizendo da necessidade que não conseguiram na rede, e esse ofício sai no mesmo dia, para o atendimento que é necessário, sob pena de cometimento de crime de desobediência. Então, infelizmente, a gente tem que ficar ali forçando a rede. Por quê? Porque a gente tenta, o que é mandamento constitucional e legal, uma possibilidade de reintegração familiar. Com família natural extensa, esse é o primeiro movimento, se for possível. Bom, esgotado isso, é que se vai para a colocação em família substituta. Então, assim, eu brinquei com o pessoal que estava quase me convencendo que agora eu só ia olhar a foto, né, e pedir a declaração do imposto de renda. E aí, se fosse negra, a declaração do imposto de renda está em baixa renda, pronto, eu já destituía e não ficava perdendo tempo com aquele processo. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, é fato que são essas pessoas que chegam na maioria para a gente? Sim. Por quê? Por todas as razões que foram apresentadas. A história da escravidão, questões sociais, falta de investimento em políticas públicas, etc. Tá. A gente sabe as causas. Só que o juiz ele vai ter ali na frente dele uma família que efetivamente é negligente, que efetivamente não sabe cuidar, que efetivamente praticou violência. Então, é aquela história. Eu estava também em outro evento outro dia, falando lá no estado tal, é muito banalizada a questão do abuso sexual.
lá com criança e tal. Eu falei, não, tudo bem. Lá é uma questão cultural. Lá é uma questão cultural. E, com todo respeito, dane-se, né? É uma questão cultural, então tudo bem? Pode abusar de criança? Porque lá é uma questão cultural? Não, não pode. Não, ele cometeu abuso porque ele foi abusado quando era criança. Gente, lamentável. Acho muito triste isso. Mas essa pessoa não pode deixar de sofrer as consequências legais dessa atitude porque ele foi abusado. Então, assim, todo fato tem uma causa, não é isso? Toda causa vai gerar alguma consequência. A gente conhece causas. Isso não quer dizer que não possa haver consequências. Então, isso é muito dramático, porque a gente gostaria que o mundo fosse diferente, né? A gente vive nessa história da articulação que eu falei para vocês, sugerindo para o poder público políticas públicas, né? Melhoria, cobrando, ações civis públicas, o Ministério Público ingressa com a ação civil pública, a gente vai lá e dá liminar e sentencia na ação civil pública para obrigar lá o Estado lá do censo que eu falo, a atender, realizar os atendimentos necessários, a implementar essas políticas, mas o fato é que a gente tem que julgar aquele caso que nos é posto dentro daquela situação. E esgotada a possibilidade de cuidados, a gente, aí quem vai dizer a equipe técnica para a gente, está esgotada a possibilidade com a família biológica. Então, a gente vai partir realmente para colocação em família substituta. Mas isso não é banalizado. É só para deixar claro, isso não foi falado aqui, mas só para deixar claro que não é uma visão meramente preconceituosa e simplista, porque, repito, se fosse assim, era muito fácil julgar uma ação de destruição do poder familiar, e não é. É um processo de alta complexidade. Nesse desafio que as equipes técnicas têm para a habilitação, eu tenho uma dúvida, e depois até gostaria que as doutoras respondessem, e assim, só para vocês entenderem a ordem que as coisas vão acontecer, eu vou falar, é a terceira palestra, depois vamos passar para as observações aqui dos componentes da mesa, e depois vamos abrir para os debates. Eu tenho a dúvida de o que deve ser dito para a família adotiva sobre o histórico dessa criança, desse adolescente. Deve falar tudo? Deve falar tudo? É melhor falar tudo? É melhor não falar tudo? Que tipo de consequência pode gerar não falar tudo? Porque, assim, quando a gente vê, foi o exemplo do filme ali, né, a questão do vestido, e a gente tem ali no dia a dia, foi citado um outro caso real aqui, no dia a dia eu já vi várias questões dessas, por exemplo, no final do ano, uma colega aqui do tribunal estava lá com uma criança, passando ali as festas de final de ano com ela, etc. Foram à praia. Foram à praia e a criança não queria dar mão, queria ficar, né? E ela, não, peraí, tem que dar mão, peraí, tem que dar mão. E, de repente, ela falou, dá a mão, senão eu vou chamar o guarda. E tinha lá um policial militar longe. Quando ela falou isso, a criança saiu correndo pela praia, louca. E ela, desesperada, atrás da criança, aquele desespero e tal, né? Enfim. Depois que cansou e tal, foi conversar sobre isso com o pessoal do abrigo. Qual era o quadro ali, ela não sabia. Havia um quadro, e foi até o que gerou o acolhimento, um quadro de violência doméstica gravíssimo, e toda hora os vizinhos chamavam a polícia. E aí, então, quando o pai dela estava agredindo gravemente a mãe, chegava a polícia, etc. Então, não podia falar em polícia perto dessa criança. Quando ela falou, vou chamar o guarda, e era um policial militar, a criança associou tudo e já saiu correndo dali. Então, por exemplo, falar do vestido, né? Se eu coloco nessa, entendo o que eu estou dizendo, né? Falar de vestido para quem está adotando, isso é importante para essa pessoa saber o tipo de reação, né? Mas também dizer tudo não poderia gerar algum tipo de reação negativa ou de preconceito para essa família adotante? Não estou afirmando nada, estou perguntando e depois a gente vai ter as respostas de quem tem capacitação para nos dar. Bom, uma outra questão, e assim foi falado também de razões para a devolução, gente, e nós temos razões das mais variadas, né? E eu nunca trabalho com achismo, eu sempre falo só da realidade, do que eu vi, do que eu vivi. Então, por exemplo, doutor, vamos devolvendo porque essas crianças comem demais. Eles comem demais. Isso é até no jornal, não sei como, eu condenei, não sei como eu condenei, não, eu condenei, não sei como isso apareceu na mídia, né? Foi parar na mídia. Mas eu condenei lá o casal por uma ação de reparação de danos morais, razão dessa devolução, e um dos fundamentos era esse, que eles iam passar muita vergonha, quando chegavam nas festas e as crianças comiam demais, né? E aí, então, eles foram condenados, etc.
Doutor, é um absurdo. A gente fala que ele não precisa arrumar a cama e não precisa lavar a caneca dele. Depois do café da manhã, ele vai lá e ele arruma a cama. E ele lava o café. Então, ele lava a caneca do café, então nós estamos devolvendo. Caso concreto, isso. Caso dramático. Adoção, a criança foi para fora do Brasil com esse casal. Bom, no final das contas, a gente consegue enxergar também que o marido dessa tia biológica, né, que a criança estava se dando muito bem com ele. E a nosso sentir ali estava acontecendo uma questão de ciúme, que ela estava vendo que a criança estava se dando muito bem com ele, e ela achou que, sei lá, porque o casamento dela poderia estar em aquelas coisas, né, que a gente não consegue entender. Empresa faliu, empresa está em dificuldade financeira. Essa adotante, ela começa a falar com a nossa equipe técnica, peraí, calma, estava perto do Natal, deixa eu passar o Natal, vem aqui para a gente conversar, etc. Vamos dando suporte e tal. Antes do Natal, ela pega as 3 crianças, os 3 irmãos, faz a comida que todos eles preferiam e fala, vamos passear com a mãe. E o passeio foi lá para a porta do meu gabinete, na época eu ficava no Fórum de Santa Cruz, hoje ficamos no Fórum de Campo Grande, chegou lá com as 3 crianças, estamos entregando. E a perplexidade das crianças que vem aquilo, mas mãe, pai, né, ficam ali, é um negócio extremamente dramático, né, que se já é traumático para a gente, imagina para essa criança que passa por isso. Muito bem. E aí, por que a gente vai falar de reparação de danos morais, por exemplo, em relação a essas crianças? Porque o prejuízo, gente, é absurdo. O prejuízo para essas crianças e adolescentes é absurdo. E aqui eu só repito lições que eu tive com as psicólogas, assistentes sociais, que eu sempre ouço com muita atenção. Primeiro, ela já sofreu uma violência, uma negligência grave que gerou acolhimento. Acolhimento a gente sabe que é UTI, né? Como se fosse um hospital, seria UTI. Só os casos mais graves vão para o acolhimento. Então já tem alguma coisa muito séria que aconteceu para estar no acolhimento. Não foi possível a reintegração, etc., foi para a adoção. Ela começa a se afeiçoar àquelas pessoas, confia, ama, e um belo dia essas pessoas colocam uma mochila nas costas, vão lá e quando ela vê, é para entrega. Como ela vai confiar depois, quando a gente tentar uma nova adoção, e ela vai confiar que essa pessoa também um belo dia não vai falar, vamos ali passear e não vai levar para a porta do juiz para entregar. Então, isso gera dificuldades seríssimas em novas tentativas de colocação. Isso tudo a gente teve lá vários problemas, tanto é que não se, em regra, quando tem essa devolução, não se tenta imediatamente uma nova colocação, que provavelmente vai dar errado. Tem que se trabalhar essa criança e esse adolescente em relação a essa devolução, para processar isso, para depois fazer uma outra tentativa, né? Essas crianças e adolescentes sofrem porque se culpam muitas vezes por isso, né? Esses 3 irmãos, por exemplo, e às vezes um culpa mais um outro irmão. Nesse caso, os 3 irmãos culpavam mais a menina, os 2 meninos e uma menina. Olha, você discutia muito com ela, você respondia muito, você fazia muita malcriação. Então já surgiu um problema entre os irmãos, que uns responsáveis a mais a outra, a menina se arranhava toda, se feria, né? Se punindo então por aquilo. Enfim, esses problemas todos sérios que vão refletir lá na frente na vida dessa criança e adolescente. Só que eu quero ampliar o leque, gente, para falar de devolução, não só na adoção não, tá? Devolução na tentativa de reintegração familiar. Né? Porque muitas vezes a gente tem ali aquela tentativa de reintegração familiar e é uma crítica de quem acha que o juiz fica investindo muito na família biológica, que eu sempre falo que ser juiz, né, é bom, mas também tem um lado complicado. Você tem que ter ali uma questão espiritual forte, senão o urucubaca pega, né? E aí vai cair um cofre na sua cabeça no meio da rua, que vai cair de um avião, porque a urucubaca é forte. Por quê? Porque aquele pessoal, né? Tem um pessoal que acha que o juiz fica investindo muito em família biológica, tem que colocar logo produção. Tem outro pessoal que acha que o juiz não investe nada em família biológica e tal, então não tem que botar produção, tem que ficar para lá e tal, e a gente tem que estar no equilíbrio disso daí. Então, gente, esses casos de devolução, eles também acontecem na reintegração mal-sucedida. E isso, muitas vezes, as mais das vezes, aliás, é uma desgraça na vida da criança e adolescente. Por isso que eu sou muito incisivo quando a gente tem lá uma situação
em que não tem realmente como ficar com aqueles pais, etc. Em relação aos pais, evidentemente, é caso da instituição. A família está ali meio reticente, não está tomando muita atitude, mas quando ela vê que a coisa é séria, que realmente vai para adoção, aquele paraquedas vem vindo do céu, aí cai uma tia, uma avó, nada contra, tá? Porque quem me fala assim, não, mas ele não tem vínculo prévio com esse familiar. Sim, e qual é o vínculo prévio que ele tem com o adotante da fila do Sistema Nacional de Adoção? Nenhuma. Você vai pegar o primeiro da fila, vai chamar ele que vai começar a formar o vínculo. Então, esse argumento para mim é fraco. Então, lá, chega lá aquele familiar, tá, vamos olhar a situação desse familiar. Mas aí eu falo muito para essa família, olha só, isso aqui é uma coisa séria, isso aqui, apesar de ser, por exemplo, uma guarda, mas você não vai poder chegar depois e falar, ó, o produto veio com defeito, não gostei, não me adaptei, etc., porque muitas vezes isso ocorre numa idade em que a adoção ainda não é tão difícil. Só que eu tive um caso, mês passado, de uma senhora, uma tia, biológica, que ficou 3 anos com as crianças. E aí o que acontece? Uma delas ela pegou com 7. Hoje estava com 10. Está com 10. E ela fala, quero devolver. Eu falei, não, mas não vai devolver. De jeito nenhum. Mas olha só, vamos lá, vamos conversar. Lá atrás, a criança tinha 7 anos. Com 7 anos, já é aquela idade limite, né, gente, para adoção, que a partir de 7 fica muito difícil. Então, seria melhor lá atrás, porque assim, a senhora tinha que saber que tudo isso pode acontecer. E as razões, gente, são aquelas. Está fazendo uma criação, não sei o quê, porque o pessoal sempre acha uma visão, né, muito, sei lá, ingênua, de que como você está ajudando, a criança todo dia vai levantar, vai fazer seu suco de brócolis, vai tomar, né? Vai ler o jornal, vai fazer análise econômica do mercado para você, vai fazer sua declaração de imposto de renda, né? Vai estudar direitinho, ou seja, a pessoa acha que todo dia aquela criança, aquele adolescente vai ajoelhar, levantar as mãos para o céu e vai ser uma pessoa perfeita porque você está fazendo um grande favor de ter a guarda ou de adotar, etc. E não é assim, é ser humano. E eu falei, então lá atrás, eu repito, os motivos dela eram motivos, eu lembro até de uma colega juíza que disse, uma amiga falou, poxa, você é juíza de infância, preciso falar contigo, vamos conversar, que ela era mãe adotiva. E aí foram tomar um café para conversar. E falou, olha só, a minha filha, ela está matando aula, estava namorando escondido, está isso, está aquilo outro, a filha adotiva, ela queria então saber o que fazer, ela estava pensando em devolver. E a colega tinha uma filha, falou, então vamos marcar a data e horário, né? Porque a minha filha faz tudo isso, né? Até pior, a gente já vai num bloco só, né? Devolve e tal, porque são demandas de crianças e adolescentes, né? Então, o que acontece, gente? Aí essa tia, a gente foi muito veemente para dizer o seguinte, a senhora pega, fica com a criança, dos 7 aos 10. Agora, com 10, a senhora quer devolver sem possibilidade nenhuma de reintegração, uma dificuldade muito grande para a adoção, e principalmente por esses motivos efêmeros, a senhora me desculpe, mas a gente vai fazer um encaminhamento para acompanhamento psicológico da criança e da senhora, porque a senhora precisa saber como lidar com essas questões dessa criança, né? A criança precisa lá, lógico, está precisando, mas a senhora precisa saber como lidar com isso. E falei das outras consequências, ação de alimentos, reparação de danos morais, etc. Vamos pensar um pouquinho melhor, enfim. Até agora está tudo bem, né? Está correndo lá, tudo bem. É lógico, né, gente? Há casos em que a gente vê que o clima, o nível de relacionamento está insuportável. E a gente está sempre protegendo a criança. E, nesse caso, o garoto lá estava desesperado, né? A menina, não lembro, que não queria, de forma nenhuma, sair do convívio dessa tia. Os motivos dela eram efêmeros, aí a gente, né, insistiu para esse lado. Tem outras situações que realmente está insuportável e a mantença da criança e do adolescente ali vai gerar sofrimento para ela e, infelizmente, a gente vai ter então, que acolher, né? Isso também acontece. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão também relativa à família de origem, porque fica nesse vai e volta, a gente está sempre correndo contra o tempo em relação à idade, e aí passa uma idade que ainda se consegue adoção com menos dificuldade, muitas vezes nesse processo, que pode ser culpa de um monte de gente, do juiz, do promotor, do advogado, do defensor, da equipe do abrigo, da equipe da família acolhedora, da rede geral de atendimento, que não faz atendimentos a tempo e a hora, pode ser culpa de um monte de gente. Às vezes, não só isoladamente, em regra, um conjunto de fatores.
Mas esse conjunto de fatores acaba condenando essa criança ou adolescente a não ter uma família, porque vai ficar lá no abrigo até os 18 anos e depois um abraço. Então, a gente precisa, em um primeiro momento, a meu ver, pensar muito em como apurar, como melhorar esse processo todo de preparação, não só dessas famílias, seja biológica ou seja adotiva, também dessa criança e adolescente, porque todos têm que ser preparados para esse momento, né? E aí foi falado aqui também, olha, às vezes o pessoal meio que dá uma empurrada, né? E é verdade. A gente teve lá uma audiência concentrada em que falou, olha, está vindo aí um casal lá, o tio com a esposa e tal, parece que a coisa vai caminhar para a reintegração, está bacana. Então, a equipe, né, sugeriu que a gente faz de reintegração aos poucos, né, paulatinamente, etc., reintegração gradual. Começa com uma visitação, não estava tendo visitação com pernoite, então vamos começar com uma visitação por pernoite, passa lá o final de semana, volta, vamos acompanhando, se está tudo bem e tal, aí passado lá um tempo, aí, está tudo ok, pode ir direto, né? Isso ficou combinado. O casal reclamou com a gente depois que, olha, doutor, foi um caso que depois gerou devolução, tá? Doutor, mas olha só, o senhor falou lá na audiência que ia ser gradual, etc. Quando a gente chegou no primeiro final de semana, o abrigo já estava com as malas todas prontas, falou, pô, que bom, graças a Deus, vão com Deus, tal, precisar de qualquer coisa, qualquer dia apareçam, já mandaram direto. Então, o que acontece, gente? Aí depois, quando a gente vai olhar uma ação para responsabilização desse casal, né, as coisas não podem ser pasteurizadas, né? O juiz analisa cada caso concreto com os detalhes de cada caso concreto. Então, não é assim, devolveu, ponto. Vai ser sempre condenado, o valor tanto, acabou. Não, nós vamos olhar todos os detalhes, como foi essa preparação, como foi esse encaminhamento, né, quais foram os detalhes ali. Ainda quanto à devolução, essa história de devolução, ela gera um preconceito muito grande contra a mudança de perfil, e eu fiquei muito impressionado com isso, porque lá no CNJ, dentro de um fórum que tem sobre infância e juventude, eu vi uma resistência muito grande de um colega, magistrado também de outro estado, para uma campanha que a gente tem aqui, né? O Ideal é Real, é uma campanha para estimular a mudança de perfil, porque foi mostrado aqui que, né, não bate o perfil que os adotantes querem, com o perfil real, etc. E se cerca de 19% dos habilitados mudarem de perfil, a gente zera aquela conta e tudo bem. Só que isso é uma coisa que tem que ser feita com cuidado. Então, por exemplo, eu sou presidente do Colégio de Coordenadores de Infância e Juventude do Brasil. Aí houve uma reunião do colégio, um encontro nacional, que eu não pude ir. Nesse encontro nacional foi votado se o Colégio de Coordenadores apoiaria ou não iniciativas para mudança de perfil de habilitados. E aí ganhou que não. Ganhou que não. Muito bem. Depois eu fui. Aí, conversa aqui, conversa ali, consegui reabrir a discussão e colocar novamente em votação. Por quê? Porque eu precisava muito rebater dois argumentos que eles consideravam muito, muito fortes. E eles falavam assim, olha só, isso daí gera devolução, né? E isso daí é uma coisa que não pode ser assim, a pessoa vai lá, muda de perfil e pronto, já está lá com outra criança, outro adolescente. Bom, aí eu falei para ele o seguinte, vem cá, gente, como é que é lá na vara de vocês, de infância e juventude? A pessoa chega e fala, está habilitada para bebê, fala, mudei de ideia, quero um adolescente. Você fala, tá bom, bota embaixo do braço e leva. É assim que vocês fazem? Não, pois é. Então, o que acontece? A pessoa manifesta o desejo de mudar de perfil. Com essa manifestação, novos estudos, não é isso? Comparecer a novas reuniões, vamos conversar com ele sobre adoção tardia, vamos conversar, né? Aí é que tem que ter uma preparação ainda melhor. E não é assim, mudei de perfil, tudo bem, graças a Deus, estamos cheios de adolescente aí, leva logo meia dúzia, não é assim que funciona, né? Então tem que ter um preparo, essa mudança de perfil ela tem que ser feita com cuidado, com critério. Por quê, gente? Porque mesmo da mesma maneira que a gente tem que ver por que a pessoa está querendo adotar lá no começo, a gente tem que estar vendo por que a pessoa quer mudar de perfil. Porque ele pode estar mudando de perfil, isso tudo eu já ouvi, tá, gente? Porque está cansado dessa espera, é muita demora. Será que vai dar certo isso? Porque ouviu falar que quem adota criança mais velha ou adolescente tem preferência para conseguir o bebê. Então, ele acha que se ele mudar de perfil agora e pegar um adolescente, ele vai continuar querendo o bebê e aí sim ele vai conseguir o bebê. Então, tudo isso existe. Então,
Então, mudança de perfil, gente, é vista com preconceito, e isso foi falado lá dentro do CNJ, eu tive que rebater isso fortemente, porque foi falado lá, olha, isso daí sempre gera devolução. Eu falei, não, senhor. A gente teve, pelo projeto de apadrinhamento, pessoas habilitadas para criança pequena, bebê, etc., que adotaram adolescentes, 14, 15, 16, 17 anos, e que está tudo bem. Isso já foi há 2 anos e meio, foram 10 adoções que eu fiz há 2 anos e meio, está tudo certo. Né? Mas foi feito um trabalho para essa mudança de perfil. Então, a mudança de perfil ela é importante e não se pode ver a mudança de perfil com preconceito, como sinônimo de devolução. Não pode. Agora tem que fazer o quê, gente? Um trabalho efetivo. Né? Tem que fazer um trabalho efetivo. Isso é um desafio para as equipes, seja pela qualidade, pelo nível do trabalho que tem que ser feito, seja pelo volume de trabalho que as equipes têm, que é absurdo, né? Aqui no nosso tribunal, no Brasil inteiro. Bom, mas vamos lá. E aí houve, então, essa entrega, essa devolução. O que é possível acontecer com essas pessoas? Em primeiro lugar, eles podem ser retirados do Sistema Nacional de Adoção. Artigo 190, foi até lido aqui, 197, a linha E, parágrafo 5º do ECA. Artigo 197, a linha E, parágrafo 5º, o juiz pode, então, determinar que eles saiam lá do Sistema Nacional de Adoção. Agora, isso, gente, depois da apuração das razões dessa entrega ou dessa devolução. Né? Por quê, gente? Porque, repito, ninguém gosta de covardia. E aí, quando a gente olha, e heroísmo não dá para exigir também, né? E assim, quando a gente olha determinados casos, você vê que tem que ter muito, muito preparo para saber lidar com aquilo. Eu tive um caso há alguns anos, mês passado, né? Adolescente, o de alguns anos. A Kátia, a psicóloga, estava presente nessa audiência. A gente fez a apreensão do bebê de uma adolescente em audiência. Né? Tudo bem. Como é que foi? Uma adolescente, acolhida, etc. Mais uma vez, aquelas questões que cortam o coração da gente. Ela, estuprada pelo padrasto, a mãe sabia, não fazia nada. Ela, então, adolescente, 13, 14 anos, ela engravidou, teve esse filho desse padrasto. Ele acabou sendo preso. Aí eu assumi a titularidade da Vara da Infância e Juventude, já com essa história nesse pé. Ela estava num abrigo de adolescentes com bebês, e a equipe falava, doutor, o senhor tem que falar, que eu já entrei nas audiências concentradas, o senhor tem que falar com essa mãe, porque a gente acha que ela faz as visitas lá ao ex-companheiro no presídio, mas a gente tem que implorar para ela vir ver a filha e o neto, e ela só veio uma vez até hoje. A menina estava acolhida há 1 ano e pouco. E aí eu entrei em contato com a SEAP e levantei, realmente, ela, em 1 ano, ela compareceu a todas as visitas no presídio para ele. Mas a filha e o neto, ela só foi uma vez, por muito a assistente social implorar. Né? Muito bem. Então, um caso gravíssimo, evidentemente, essa menina, né, tem uma questão psicológica abalada, emocional. Né? Muito bem, o caso seguiu, depois ela foi para uma família acolhedora, vários encaminhamentos, era muito complicado, enfim. Saiu, evadiu, etc. E a gente teve, então, que aí houve a apreensão dela e do filho, vieram para uma audiência, e eu queria que ou ela fosse para um abrigo, para ela ficar junto com o filho, ou que ela voltasse. A gente tinha família acolhedora para ela ficar também junto com o filho. Não queríamos separar mãe e filho, queríamos que ela ficasse junto ou no acolhimento familiar ou no institucional. E ela, em audiência, falava, não quero voltar para abrigo. Não, tudo bem, então você vai para a família acolhedora. Eu não vou para a família acolhedora. Não, tudo bem, fulana, mas... Tá, qual é o seu projeto? O que você pensa? Nada. Não, tá bom, aí eu termino essa audiência agora, você está com o bebê, você vai fazer o quê? Ué, eu vou embora. Para onde? Não sei. Mas eu não posso deixar você sair com esse bebê e tal, eu tenho que proteger você, mas também tenho que proteger o bebê, ela ainda era adolescente, também tem que proteger o bebê e tal. Gente, 1h30 de conversa, e ela falava isso, não volto para abrigo, não vou para a FACO, não tenho lugar nenhum para ir, vou sair e ponto. E ela não evoluía disso. O que eu faço? Chamo a Super Kátia, né? Chamo lá a psicóloga, Kátia, vem cá, resolve esse negócio aí, né? Vocês, psicólogos, estudam aquelas coisas misteriosas e tal. Então, você resolve isso aí.
Mais 1 hora e pouco, né, Kátia? E aí, quando eu vi que não estava resolvendo com a Kátia, eu falei, o negócio é sério. Essa super Kátia não resolve, a coisa é muito séria. Enfim, gente, tivemos que fazer a apreensão do bebê em audiência, né? Foi uma choradeira, uma coisa tal, assim, terrível. Mês passado, uma audiência com uma adolescente que tem um histórico também de violência sexual na família, abandono, a mãe sempre diz que não tem renda, o companheiro atual não aceita a filha e a filha fica em qualquer lugar, etc. Essa mãe estava nessa audiência e, mais uma vez, a gente, né, conversando com ela, falou, não precisa eu entrar em casa com ela, somos 2 a sair na hora, e etc e tal. Só que ela diz que está procurando emprego e o pessoal que acompanha na rede diz que tem, desde que a menina nasceu, a menina está com 16 anos. Então, a argumentação dela é mesmo há 16 anos. Né? Muito bem. E aí, não tinha jeito, tinha que acolher. E eu falei lá para a menina, poxa, olha só, vamos lá, a gente tem que trabalhar as realidades. Me ajuda a te ajudar. Eu preciso que você fique na entidade de acolhimento, que a gente vai correr atrás do jovem aprendiz para você. Você está quase 1 ano fora da escola, eu já estou fazendo ofício agora, você vai ser matriculado amanhã, e tal, e tal, e tal. Muito bem. Saiu, depois veio a conselheira tutelar, que foi com ela fora, falou, doutor, ela falou, eu já tinha determinado acolhimento, tal, captado vaga na nossa área ali, ela falou, aí a conselheira tutelar, olha só, doutor, ela falou que se levá-la para o abrigo vai só gastar gasolina, porque ela vai evadir. E assim foi feito. Eu falei, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, ela foi para o abrigo e depois a gente teve a notícia de que ela evadiu. E aí, se você não tem muito preparo para lidar com isso, você está falando com uma pessoa e parece que está falando com uma porta fechada, com uma parede. Porque você está colocando todos os argumentos mais lógicos e melhores do mundo, que evidentemente é para aquela pessoa aderir, e ela não adere. E se você não está muito preparado para lidar com isso, isso gera o quê, gente? Raiva, né? Agressividade, né? Uma posição autoritária. Então, assim, quando eu falo de não gostar de covardia, que a gente vai olhar para essa situação da devolução, mas a gente tem que olhar cada caso. Realmente, estágio de convivência não é test drive, a gente também bate nessa tecla. Né? É adulto, é maior, é vacinado. Ninguém botou um revólver para dizer lá que queria adotar. Foi lá, passou por todo o processo de habilitação. Não é? Então, não é test drive. Não é para chegar ali para ver se vai ou não. Está no perfil, foi chamado. Ele tem que realmente se dedicar àquilo. Mas essas questões muito sérias, gente, muito sérias e muito graves, vão surgir. E essas pessoas têm que ser muito bem preparadas para isso. Porque o nosso instinto natural é reagir de uma forma diferente. É reagir de forma diferente. Né? E a gente, se não tem essa preparação, a gente vai reagir dessa forma diferente. Como? É o mais comum que a gente ouve lá, ameação devolver para o abrigo. Né? Ameação devolver para o abrigo, ou isso, aquilo, só que, gente, a gente ouve situações complicadíssimas. Né? Que chega lá, no Natal, tal, tudo bem, não sei o quê, Natal, toda a família reunida, de repente a adolescente vira a chave, tchum, e ela começa a maltratar todo mundo, ela vai, se tranca no quarto, acabou, não quer papo com ninguém na ceia de Natal. Então, isso gera um desconforto, que quem quer ser pai, quer ser mãe de verdade, enfrenta. Não é isso? É isso que a gente vai procurar na habilitação para adoção. A verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe, porque quem quer ser pai e quer ser mãe de verdade, não leva para a porta do juiz. Ele vai enfrentar aquilo dali. Mas nós precisamos, né, subsidiar essas pessoas de instrumentos e de informações para saber lidar com isso. Então, isso é muito importante. Casal, agora idosos, adotaram um garoto, depois de 14 anos, eles querem devolver. Foi 14 anos só. Um garoto com 14 anos, por quê? Porque, assim, N fatores, né? Aí eles são do samba, só vão para a audiência com a camisa da escola de samba, o casal. Todas as audiências, foram várias até hoje, eles vão com a camisa lá da escola de samba, os dois. Nada contra, porque eu sou Portela, né? Adoro carnaval, tudo certo. Aí o garoto não gosta, que eles ficam muito naquele ambiente de samba, bebendo muito, etc. O garoto não gosta em relação a isso. O garoto tem uma orientação sexual que eles não estão concordando. E aí começam aqueles conflitos, etc. Tal. Só que eles, depois de 14 anos, eles querem entregar. E o garoto está acolhido.
porque o convívio ali familiar acabou ficando insuportável em razão dessa incompatibilidade que estava gerando sofrimento para ele. Mas essas pessoas, gente, ele não tem como, né? Isso daí a gente vai olhar com todo cuidado. Nós estamos olhando, porque a ação está tramitando, mas 14 anos para depois você dizer, olha, não era bem isso. Não é porque nós estamos idosos, a gente tem mais pique para cuidar. Olha só, vocês tinham que ter pensado nisso lá atrás, quando ele era bebê, que vocês pegaram bebê, gente. Entendeu? Então tinham que pensar, não, peraí, mas acho que quando virar adolescente eu não vou ter pique, então eu não vou atrasar a vida dessa criança aqui, ela pode ser adotada por outro, que lá quando ele tiver 14 anos, o casal vai ter, o adotante vai ter pique para cuidar. Né? Então, nessa ação, e que ação é essa a que eu estou me referindo? É uma ação proposta pelo Ministério Público, nesses casos dessa devolução, o Ministério Público ingressa com uma ação de reparação de danos morais, ou seja, indenização por dano moral para essas crianças e adolescentes. Né? Também pode haver pedido de alimentos, tá? Fixar alimentos para essas crianças e adolescentes, até que eles sejam adotados, tenham uma outra família. Condenação ao pagamento de acompanhamento psicológico, tratamento psicológico, em razão das consequências dessa entrega, né, dessa devolução. Então, a gente já teve lá sentenças prolatadas determinando isso. Olha, vai ter que pagar, como na rede a questão está muito lenta, etc., vai ter que pagar, sim, psicólogo particular, etc., vai ter que pagar alimentos, vai ter que pagar a reparação por dano moral, e é lógico, aí é um processo, é litígio, contraditório ampla defesa, eles vão se defender, a gente sentencia, eles recorrem, isso vai para o TJ, isso pode ir até o STJ, mas existe sim uma responsabilização. Aí alguém vai me dizer, mas isso daí não resolve a questão da criança. Sim, claro, não resolve. Né? Mas, o que acontece, gente? Quando a gente está aqui em direito, quando você fala em dano material, você fala em indenização por dano material. E, quando você fala em dano moral, fala-se em reparação de dano moral. Por que isso? Porque indenizar é tornar indene, voltar ao status quo antes. Então, dano material é o seguinte, meu patrimônio era esse, eu sofri lá um dano, me furtaram alguma coisa, bateram no meu carro então valia isso, depois da batida ele vale isso. Eu tive lá um decréscimo patrimonial. Aí vem alguém me indeniza, torna indene, faz o meu patrimônio voltar ao mesmo patamar, me paga, me dá aquele valor que eu perdi em razão daquilo dali. Então, no dano material, a gente consegue fazer voltar ao status quo antes. No dano moral, não. E, por isso, na evolução dessa questão da reparação do dano moral, inicialmente não havia nenhuma condenação pecuniária a dano moral com um fundamento que até hoje persiste. Né? Dano moral é a dor, o vexame, o constrangimento, a tristeza, etc. Não tem dinheiro que faça com que desapareça aquela dor. Aquela mãe que perdeu um filho atropelado no acidente, não há dinheiro que você pague que vai tirar dela essa tristeza. Então, num primeiro momento, não havia. Depois começou a haver, lá no direito americano, as famosas condenações simbólicas de $1. A questão era simbólica, era só para demonstrar para a sociedade que havia uma condenação ali. E hoje ela vem em valores, mas com o mesmo fundamento. Não é para fazer desaparecer aquele sentimento, aquela vexame, aquela frustração, etc. É para fazer a pessoa ter acesso a bens da vida de que, de alguma maneira, possam lá aliviar, enfim. Mas sem a ideia de indenização. Então, ninguém está dizendo aqui que com esse dinheiro acabou o sofrimento dessas crianças pela devolução. Mas é um valor que vai fazer com que elas tenham acesso a bens da vida e, enfim, que elas possam ter lá um futuro um pouco melhor. Então, são ações que assim, a gente não gosta, né, de julgar, porque elas sempre decorrem de adoção, e é importante que no processo de habilitação isso seja falado para os habilitandos, tá? Não como ameaça, mas como esclarecimento. Olha, pensem direitinho, porque, né, não vai fazer a criança sofrer, o adolescente, blá, 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 questão do sentimento, blá, blá, e também, lá na frente, pode ter uma ação, assim, assado. Então, isso é muito importante que seja falado. Então, gente, essas são as observações que eu tinha para vocês, e deixando aqui, para depois, na hora dos debates, para as nossas palestrantes, para elas falarem sobre essa questão, se é recomendável ou não falar tudo, com todos os detalhes
do histórico daquela criança e adolescente. Muito obrigado.